seja P uma propriedade sobre números naturais. Se P é verdadeira para o n igual a 1. E se existe K natural tal que P é Não, deixa eu mudar de lugar aqui. Se para algum K natural P ser verdadeira para K que faltou aqui, verdadeira para K implica que P é verdadeira para K mais 1, então P é verdadeira para todo N natural. Todo mundo olha para cá agora, por favor. Deixa, copia agora e não mexe no celular agora não. Combinado é ficar mesmo. Olha essa propriedade 4. Se S é um conjunto de números naturais que satisfaz duas propriedades, quais são elas? O 1 pertence a esse conjunto S. E além disso, o fato de algum número natural pertencer a esse conjunto implica que o sucessor dele também pertence. Qualquer conjunto com essas duas propriedades é necessariamente todo o conjunto dos números naturais. Se eu definir o S como sendo o conjunto dos números naturais, olha que interessante. Toma em conta aí para quem está de celular, hein? Se eu definir S como o conjunto dos números naturais para os quais a propriedade P é verdadeira para esse N, se eu definir o conjunto S como esse conjunto aqui, ou seja, o conjunto de todos os números naturais cuja propriedade é verdadeira. E aí, eu tenho que a propriedade é verdadeira para o 1. Nesse caso, então, o 1 pertence ao S ou não? Sim, porque o S é o conjunto de todos os números naturais para os quais a propriedade é verdadeira. Se a propriedade é verdadeira para o 1, então o 1 pertence ao S. E o fato de a propriedade ser verdadeira para algum K implica que ela é verdadeira para o K mais 1, significa que se o K pertence a S, a propriedade ser verdadeira para o K, implica que o K mais 1 pertence a S. Ou seja, essas duas propriedades aqui, que eu coloquei em termos da veracidade da propriedade P, nada mais são do que essas duas propriedades aqui que caracterizam o conjunto dos números naturais. Basta eu falar na linguagem de conjuntos. Então, este teorema aqui, ele nada mais é que aquela propriedade 4 ali numa outra linguagem. Repararam então que este teorema aqui, pessoal, ele nada mais é do que a propriedade 4, mas uma outra forma de falar? Não, qualquer propriedade, é só uma outra forma de falar. Esse teorema aqui, ele tem um nome. Princípio de indução. Esse é o nome deste teorema. O que diz, então, o princípio de indução? Ele diz que se uma propriedade é verdadeira para o número natural 1, e o fato dela ser verdadeira para algum número natural implica que ela é verdadeira para o número natural seguinte, então, necessariamente, esta propriedade é verdadeira para todo o conjunto dos números naturais, ou verdadeira para todo o número natural. É intuitivo, né? Pensa bem. Se eu sei que alguma coisa vale para o número 1, e sei que se vale para alguém, vale para o que vem depois, então, como vale para o 1, tem que valer para quem também, especificamente? Para o 2, né? Porque eu já verifiquei aqui pela propriedade 2, que se vale para alguém, vale para o seguinte. Então, se vale para o 1, tem que valer para o 2. Mas agora eu sei que vale para o 2, e sei que sempre que vale para alguém, vale para o seguinte. Então, se vale para o 2, tem que valer para quem também? Para o 3. Agora eu sei que vale para o 3. Mas eu continuo sabendo que se vale para alguém, vale para o seguinte. Então, como vale para o 3, tem que valer para qual número natural também? E assim por diante, vai valer para o 5, para o 6, para o 7, para todo número natural. Então, o princípio de indução, ele vai funcionar para a gente como uma ferramenta para a gente verificar se uma propriedade ou não, na verdade, para demonstrar, né, quando for o caso, vai se tornar uma ferramenta
para a gente demonstrar que uma dada propriedade é verdadeira para todo número natural. Basta a gente utilizar o princípio de indução. Pode ter programa começando no 0, como pode ter começando no -1 também, ou começando no -2, ou no -100. Não tem problema. Não, aí você faz adaptação, entendeu? Aí o seu conjunto S, por exemplo, se você quer começar no 0, não vai ser o conjunto dos números naturais. Vai ser o conjunto dos n-1, onde o n é natural, por exemplo. Então você adapta o conjunto. Então continua a propriedade sendo para todo n natural, começando no 1, mas o teu conjunto é para os n-1. Aí vai ser 1 menos 1, 0, aí 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2. Então você adapta. Se eu quero começar no 100, se eu preciso demonstrar para menos 100, então você vai fazer menos... Quero começar no... É igual a menos 100. Quero começar no menos 100, né? Isso. Porque aí eu já trago começa no 1, 1 menos 101, você vai começar no menos 100. O princípio de indução continua começando no 1. Você vai adaptar no conjunto. Se for o caso, você vai adaptar no conjunto. Da Geide e o passe. Para o princípio de indução, sim. Por quê? O princípio de indução, sim. Então, vamos lá. Esse princípio de indução aqui é sempre começando no 1. Mas você pode querer demonstrar alguma coisa começando no 0. Tudo bem. Aí você faz a adaptação, entendeu? No caso do 0, você consegue fazer com menos trabalho do que adaptar. Porque só tem um carinha além do 1, né? Além dos naturais, que é o 0. Aí você pode provar para ele, em particular para o 0, e depois faz por indução para os demais. Porque só o 0 é pouco trabalho. Agora, de fato, se eu quero provar para todo número maior do que menos 100, aí fazer 1 por 1, menos 100, menos 90, para depois indução seria trabalhoso. Aí você adapta no conjunto. Mas no caso do 0, qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Luísa, no caso do 0, aí é mais rápido. Faz só pro 0 em particular. Por exemplo, aqui eu poderia ter feito pro 0. 0 ao cubo dá 0. Exatamente. Então, aqui dá menos trabalho eu fazer pro 0 em particular do que adaptar o conjunto. Mas a gente vai ver que depois a gente vai ter o princípio de indução generalizado, que é o princípio de indução começando em outro número natural, aí começando no 10 ou no 20, que nada mais é que uma adaptação, mas eu vou anunciá-lo aqui para você não ter que ficar adaptando toda vez, é só usar, entendeu? Mas por enquanto nós temos esse aqui. Tá bom? Por enquanto é esse. Até aqui alguém ainda quer perguntar, comentar alguma coisa? Então veja só, pessoal, não é essa propriedade aqui que eu exemplifiquei ali em cima? E nós estamos na dúvida se ela é verdadeira para todo número natural ou não. Não é isso? A gente verificou para vários, mas não sabemos se é para todos. Agora que nós temos uma ferramenta, o princípio de indução, a gente pode tentar utilizar esta ferramenta para provar que a propriedade é verdadeira para todo número natural. Se a gente conseguir aplicar o princípio de indução, então a gente conclui que a propriedade é verdadeira para todo número natural. Se a gente não consegue aplicar o princípio de indução, aí não conclui nada. Não dá para concluir também que não é verdadeira. Aí só fica em aberto ainda. Para eu concluir que ela não é verdadeira para todo número natural, eu tenho que ter o contra-exemplo. Agora, se eu conseguir aplicar o princípio de indução, eu concluo inequivocamente que a propriedade é válida para todo número natural. Não, porque quando você testa para alguns e ela é verdadeira para esses alguns, só faz sentido você dizer que ela é verdadeira para aqueles. Para os demais que você não testou, você não sabe ainda. O por vacuidade, você deve estar falando isso lá da disciplina de fundamentos, eu suponho. O por vacuidade é quando o conjunto é vazio, né? O conjunto de teste é vazio. Quer ver? Por exemplo, se eu quero falar uma certa propriedade, assim, ó, múltiplo de 3, olha que interessante. Vai falar assim, ó. Para todo n se fosse assim, ó, se não é o caso, tá? Se fosse, só para exemplificar o que você está me falando. Se a propriedade fosse essa, ó, n ao cubo mais 2n é múltiplo de 3 para todo n natural negativo. Essa propriedade é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira, porque não existe nenhum número natural negativo que faz isso aqui não ser múltiplo de 3. Aí sim, neste caso, a propriedade é verdadeira por vacuidade. Não é porque eu testei alguns. Por vacuidade é por quê? Porque não tem contra-exemplo. Não existe número natural negativo para o qual esse número é natural negativo ao cubo mais 2 vezes ele dê múltiplo de 3. Você vai me falar, Thiago, mas não tem nenhum número natural ao cubo, nem que dê, nem que não dê. Bom, se não tem um que não dê, então você não tem um contra-exemplo, portanto a propriedade é verdadeira. Isso que é a vacuidade. Mas não é o nosso caso aqui. O nosso caso a gente quer ver para todo número natural de fato. E aí eu tenho sim exemplos a verificar se é verdadeiro ou não. Já verificamos vários que é verdadeiro, né? A gente fez 1, 2, 3, 7.
Bacana. Só que agora a gente quer verificar se é para todo número natural ou não, né? A gente quer verificar essa propriedade. Se eu achar alguma coisa que contradiga o teorema, então ele não é um teorema, ele é falso. Não é, mas vacuidade não é para provar que é falso, nem inverso. Vacuidade é quando o conjunto de teste é vazio. Sim. Aqui, o conjunto dos números que eu quero testar não é vazio, que é o conjunto dos números naturais. Mas se, por exemplo, esse conjunto fosse dos naturais negativos, que é vazio, então o conjunto é vazio. Qualquer propriedade é verdadeira em qualquer conjunto vazio. Pô, mas não tem ninguém ali para o qual ela é verdadeira. Mas também não tem ninguém ali para o qual ela é falsa. Então por isso que a gente diz que ela é verdadeira por vacuidade. Porque para ser falsa, não tem que ter alguém para o qual ela seja falsa. Para ela ser... Perdão. Para a propriedade ser verdadeira, não precisa existir um elemento para o qual ela é verdadeira. Para ela ser verdadeira, basta não existir ninguém para o qual ela é falsa. Se o conjunto é vazio, não vai ter ninguém para o qual ela é falsa. Mas também não tem ninguém para o qual ela é verdadeira. Tudo bem, mas não tem ninguém para o qual ela é falsa, então ela é verdadeira por vacuidade. Isso é uma convenção na matemática, né? Tudo bem, pessoal. Vamos aqui para o nosso exemplo, então, que eu já estou percebendo que você já está começando a distrair, a mão está coçando para mexer no celular. Eu quero demonstrar que n ao cubo mais 2n é múltiplo de 3 para todo n natural. Para isso, farei uso do princípio de indução. Como funciona o princípio de indução? Se eu conseguir provar que esta propriedade é verdadeira para o número 1, e até já fizemos isso aqui em cima. Então, se eu provar que essa propriedade é válida para o número 1, e provar, olha o que eu vou falar agora, e provar que se ela é verdadeira para algum número natural, estou chamando aqui de K, K é uma letra, por isso é qualquer um. Se eu provar que ela é verdadeira para algum número natural, e isso implicar que ela é verdadeira para o que vem depois dele, então poderia concluir que a propriedade é verdadeira para todo natural. Pelo aquilo que eu falei, eu teria provado que vale para o 1, como eu provei também que se vale para alguém, vale para o seguinte, então provei que ela também vale para o 2. Como tem vale para o seguinte, também provei que ela vale para o 3. Implica que ela vale para o 4, que ela vale para o 5, para o 6 e assim por diante. Tudo bem então, pessoal? Então vamos fazer isso aqui então. O primeiro, toda vez que você for utilizar o princípio de indução, vou repetir. Toda vez que você for utilizar o princípio de indução, precisa fazer as duas etapas, demonstrar as duas propriedades. O princípio de indução só pode chegar à conclusão se você verificar as duas etapas. Não basta só a primeira nem só a segunda. Tem que ser as duas etapas. Tudo bem, pessoal? A primeira etapa é provar que a propriedade é verdadeira para n igual a 1. Tá bom? Então eu vou fazer 1 ao cubo mais 2 vezes 1. Quanto que dá isso, pessoal? 3. Isso é múltiplo de 3. Ou seja, acabamos de fazer a primeira etapa. Foi tranquilo, fácil, rápido, né? Demonstramos que a propriedade é válida para n igual a 1. Tudo bem que está feita a primeira etapa, pessoal? Beleza. Vamos agora à segunda etapa. O que eu preciso demonstrar na segunda etapa? Que k é igual a 1 mais 1? Assumir que 1 é igual a k? Então eu vou ver se k ao cubo mais 2k é múltiplo de 3, é isso? Não. Não, veja bem. Não, veja bem. Essa parte é importante, essa aqui é a parte importante. Na etapa 2, eu não estou preocupado em demonstrar que o k ao cubo mais 2k é múltiplo de 3. Na etapa 2, eu suponho que o k ao cubo mais 2k é múltiplo de 3. Essa é uma hipótese. Olha essa partículazinha que tem aqui. Vocês estudaram lógica lá em Fundamentos, não estudaram? Então, veja bem. Eu vou supor que a propriedade é verdadeira para algum k. Ou seja, só escrever aqui para algum k, exatamente. Então, a propriedade de ser verdadeira para k é hipótese. Eu não tenho que demonstrar isso. Tá claro? É hipótese. Hipótese é aquilo que eu já assumo como verdade. Aí sim, a partir desta hipótese, o que eu preciso provar? Não o próprio k mais 1, né? Que o k mais 1 ao cubo mais 2 vezes k mais 1 vezes 3. Entenderam então o que é a segunda etapa do princípio de indução? A segunda etapa não é provar que a propriedade vale para o k.
nem sozinho provar que a propriedade é válida para o K mais 1. A segunda etapa é, supondo que a propriedade é verdadeira para o K, provar que ela é verdadeira para o K mais 1. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Então, veja bem. Me ajuda, toma conta para ninguém ficar copiando na hora de fazer aqui, que é para poder prestar atenção, tá bom? Mas tenta ver aqui, porque a gente vai fazer a conta agora. Então, vamos lá. Nossa hipótese é que K ao cubo mais 2K é múltiplo de 3. E qual é a tese? Qual é a conclusão que eu quero chegar? Mas, gente, Isso. A gente quer chegar aqui, o K mais 1 ao cubo mais 2 vezes o K mais 1. Isso. É aqui que a gente quer chegar, não é isso? Então, muita atenção. Eu escrevi aqui em cima a hipótese, é o ponto de partida. E escrevi aqui embaixo a tese, é o ponto de chegada, a conclusão. Eu só escrevi aqui embaixo para servir para a gente como alvo, como meta, como lugar a chegar. Mas eu ainda não sei que essa afirmação aqui é verdadeira. Eu ainda não sei. Tá claro isso, pessoal? Está aqui embaixo só para servir como meta. Eu acho que até vou mudar de cor, que é para vocês entenderem que eu não estou escrevendo já como parte do texto. Está ali apenas para ficar como a meta, onde eu quero chegar. Tudo bem? Isso, é a tese. Eu quero chegar ali, exatamente. Quero chegar ali. Agora que chegou a parte legal. Como que eu parto da hipótese aqui em cima e chego aqui na tese aqui embaixo? Agora que a brincadeira ficou legal. Como que com argumentos lógicos eu consigo, e utilizando propriedades matemáticas que a gente conheça, né, sair daqui de cima e chegar aqui embaixo? Isso é verdade, mas ajuda aqui? É uma verdade isso. Qualquer número natural mais 1 é um número natural. Isso está escrito aqui, ó. Exatamente, está escrito aqui, não é? Ó. Todo número natural possui um sucessor. Pessoal, vou dar uma dica agora. Toda vez que você tiver que fazer uma demonstração na matemática, a primeira coisa a fazer é ter muita clareza do que é a sua hipótese e o que é a sua tese. É a primeira coisa. Quando você tiver um teorema para demonstrar, um exercício para fazer que seja de demonstrar, escreva explicitamente o que é hipótese e o que é tese. Isso a gente já fez aqui. A primeira coisa a gente já fez. Aqui em cima está hipótese, certo? Aqui embaixo a tese. A segunda dica, a segunda coisa a fazer, é escrever a definição da hipótese e da tese. Ou das hipóteses, ou das teses, se for mais de uma, né? Escrever o que significa, escrever a definição. Não quer dizer que sempre você vai fazer via definição, mas é útil você escrever para você enxergar o que está acontecendo ali. Então me diga, o que é a definição de K ao cubo mais 2K ser múltiplo de 3? O que significa isso? Muito bem, significa um número ser múltiplo de 3, significa que ele pode ser escrito como 3 vezes alguma coisa, não é isso? Então significa que existe. Então, falou o quê? O quê? Pode ser o quê? Então existe um Q natural, tal que o K ao cubo mais 2K é igual a 3Q ou Q3, né? A ordem aqui não importa. O que importa é que é o 3 vezes alguma coisa. Tá certo? Eu escrevi, então, ali a definição do fato de K ao cubo mais 2K ser múltiplo de 3. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou escrever a definição aqui da tese também, onde eu quero chegar. O que significa esse número aqui ser múltiplo de 3? Que ele também é alguma coisa vezes 3, né? Eu vou chamar de T aqui agora, ou 3T, né? Onde T será um número natural também. Aqui eu nem vou escrever a parte do existe, o T natural, pelo seguinte, basta ter algum número natural aqui, 3 vezes algum natural, não precisa ser a letra T, ou especificamente algum número que já tenha aparecido. Eu tenho que conseguir escrever isso aqui como 3 vezes alguma coisa. Tudo bem, pessoal? Olha que interessante, escrevendo as definições, a coisa já começou a melhorar. Nós temos essa igualdade, nós já sabemos que essa igualdade aqui em cima é verdadeira, e precisamos chegar nessa igualdade aqui embaixo. Minha pergunta é, como eu posso, partindo da igualdade de cima, chegar na igualdade de baixo? Fazer a conta com isso aqui. Então vamos fazer a conta. Você quer fazer a conta aqui K mais 1 ao cubo mais 2 multiplica K mais 1, é isso? Fazer a conta? Então vamos fazer. Aqui a sugestão do colega, pessoal, é a gente calcular esse negócio aqui. Cuidado, atenção. Eu não estou afirmando que esse negócio aqui é 3 vezes alguma coisa. Eu só vou calcular esse negócio aqui
sem saber ainda se é 3 vezes alguma coisa ou não, sem saber se é múltiplo de 3 ou não. Você não pode usar a tese na sua demonstração. A tese é aquilo que você quer concluir ao final. Então, Thiago, mas o k mais 1 ao cubo mais 2k mais 1 não é só a tese? Não, a tese é o fato dele ser múltiplo de 3. Ele é só um valor. Como k é um número natural, k mais 1 ao cubo mais 2k mais 1 é um número natural. Então, eu só vou calcular esse valor aqui. Tudo bem? Vamos fazer a conta então. Como é que eu posso escrever o k mais 1 ao cubo? Cubo do primeiro mais 3, o quadrado do primeiro, vezes o segundo, que é 1, então eu preciso colocar, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, que eu não preciso colocar, mais o cubo do segundo, 1 ao cubo da 1. Então essa foi só a primeira parcela aqui, certo? Mais o 2k mais 2, aplicando a propriedade distributiva. Sim ou não, pessoal? Maravilha. Agora aqui eu posso fazer algumas continhas para me ajudar, né? 1 mais 2 dá 3, então vocês observaram bem. O que mais eu posso fazer? 3k mais 2k fica o quê? É verdade. É verdade que 3k mais 2k é igual a 5k. Mas, ao invés de eu somar, eu prefiro trazer esse 2k para cá, como segunda parcela. Como a adição é comutativa e associativa, não importa a ordem das parcelas. Concordam? Concorda que não importa a ordem das parcelas? Muito bem. Isso o quê? Ah, muito bem. Olha o que eu selecionei aqui embaixo e olha o que a gente já escreveu lá em cima. Eu posso reescrever o k ao cubo mais 2k igual a quanto? Igual a 3q. Muito bem, muito bem. Posso colocar o 3 em evidência aqui? Pode. Então coloco o 3 em evidência. Gente, bota o celular no silencioso aí, por favor. Então vai ficar 3 que multiplica q mais k ao quadrado mais k mais 1. Certo? Sim ou não? Sim. Agora, o q é um número natural? Sim. Está escrito aqui. O k é um número natural? Como k é natural, k ao quadrado é natural? Sim. 1 é um número natural? A soma de números naturais é um número natural? Então, q mais k ao quadrado mais k mais 1 é um número natural? Então, esse q mais k ao quadrado mais k mais 1 está fazendo o papel do t. Ele é um número natural. O que eu acabei de fazer foi escrever o k mais 1 ao cubo mais 2k mais 1 como 3 vezes algum número natural. O que significa isso? Escrever esse número como 3... Não, então, mas escrever isso como 3 vezes alguma coisa significa que isso aqui é o quê do 3? Exatamente. Significa que é múltiplo de 3. Certo? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Olha o que nós fizemos. Todo mundo dá atenção aqui agora. Ó, pessoal, nós demonstramos que a propriedade é verdadeira para n igual a 1. E nós não demonstramos que ela é verdadeira para k. O que nós demonstramos é que se ela é verdadeira para algum k, então ela tem que ser verdadeira para o k mais 1. É algum k, qualquer que seja, se ela é verdadeira para alguma, verdadeira para k mais 1. Ora, o princípio de indução diz pra gente que se uma propriedade é verdadeira para 1, e o fato dela ser verdadeira para algum k implica que ela é verdadeira para o k mais 1, significa que ela é o que então? Para toda natural. Então a gente acabou de concluir, portanto, pelo princípio de indução natural está feito. E aí, bacana não? Nossa primeira demonstração utilizando o princípio de indução, hein? Gostaram, não gostaram? Acharam legal, chato, aprenderam, não aprenderam? Bacana. Então, seu primeiro teorema é da disciplina de álgebra 1. Dizem que o primeiro nunca se esquece.